E aí, pessoal, tudo bem? Eh, hoje a gente vai continuar, a apostila volume 3, né, já que acabamos o volume 2, né. Hoje a gente vai E aí, pessoal, vamos dar continuidade à apostila volume 3. Agora a gente vai ver matemática 1, a aula 11, razões e proporções. Muita atenção, esse assunto ele é extremamente importante, ele cai com frequência no Enem. Aliás, a maior parte das questões do Enem abordam razão e proporção, tá certo? A gente vai ver aqui o que é razão e o que é proporção, ver umas propriedades que ajudam bastante nas resoluções de exercícios, e esse assunto aqui, ele vai desencadear lá para a regra de 3, direta, inversa e por aí vai. Então é super importante isso daqui. Então o que que é razão? Vamos começar então falando sobre razão. Razão nada mais é do que a fração entre 2 valores, entre 2 grandezas. Razão é a fração entre 2 grandezas. Então veja, se eu tenho um trecho de alguma questão, de algum texto, falando sobre a razão entre x e y, certo? Significa dizer que é a fração x sobre y. Claro, o x no numerador, porque ele foi mencionado primeiro na frase. Se fosse a razão entre y e x, aí nesse caso aqui eu escreveria o y em cima. A razão entre y e x, tá certo? Então, razão é fração. E dentro desse conceito, a gente vai falar de algumas razões que são extremamente importantes e que aparecem bastante, tanto na disciplina de matemática como na disciplina de ciências da natureza. Uma delas é a velocidade média. A velocidade média é uma razão. A razão entre a distância e o tempo, certo? Então veja só, a distância e o tempo, quando eu monto a razão entre elas, eu produzo o que eu chamo de velocidade. Aqui a gente pode falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, a velocidade e a distância, certo? A gente pode encarar como sendo, vou começar primeiro com a velocidade e o tempo. A velocidade e o tempo a gente pode encarar como grandezas inversamente proporcionais, porque veja só, quanto maior é a minha velocidade, significa dizer que eu concluo um percurso em menos tempo. Então eu tenho aqui velocidade e tempo como grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior uma, menor a outra. E a distância e o tempo. Quanto mais tempo eu passo andando, maior é uma distância que eu alcanço. E quanto maior for a distância, mais eu demoro para concluir o meu percurso. Logo, velocidade e tempo são inversamente proporcionais, distância e tempo são diretamente proporcionais. Outra razão extremamente importante e que está sempre caindo na prova do Enem é escalas. Que é escala? Escala é uma razão, é uma fração que você faz colocando a distância do desenho sobre a distância real. Então a gente tem aqui que o D é a distância do desenho, e o D maiúsculo, Dzão, é a distância real. Quando eu faço a razão entre a distância do desenho e a distância real, o que eu monto é uma escala. Sempre tem questão de escala no Enem. Isso daqui também é visto em geografia para a construção de mapas, tá certo? Bom, existem outras razões importantes, como demografia, taxa de natalidades, e são assuntos que são extremamente cobrados no Enem. Vale a pena dar uma conferida, tá certo? Bom, a gente encarando grandezas como diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, a gente tem aqui algumas propriedades, tá bom? Que a gente pode fazer para
o x e o y para montar as frações ou não, tá bom? Então, quando eu digo que x e y são diretamente proporcionais, e aqui isso aqui que eu estou colocando são trechos que você pode encontrar no enunciado de uma questão. Então, significa dizer que você coloca x sobre y. E quando você tem que x e y, ou seja, x sobre y dá igual a uma constante, já que eles são diretamente proporcionais. X sobre y é uma constante k. E se eu tenho que x e y são inversamente proporcionais, então o que eu tenho aqui é que x vezes y é um dado k, certo? Vezes, porque como eles são inversamente proporcionais, então o que eu tenho é x sobre 1 sobre y. E aí, quando eu faço a primeira pelo inverso da segunda, eu acabo tendo um produto. Então, a gente está entrando agora nos termos da proporção. E o que é, então, a proporção? Proporção é a equivalência entre frações, entre razões. A equivalência entre razões. Ou seja, se eu tenho x sobre y igual a z sobre w, ou seja, se eu tenho essa igualdade entre as frações, entre as razões, então o que eu tenho é uma proporção. E uma vez que grandezas sejam proporcionais, significa dizer que fazer x vezes w é o mesmo que fazer y vezes z. Por exemplo, falando nisso aqui em termos de número, 3/5 é equivalente a 18, 18 não, vou botar 27. 27, 45 avos. Veja aqui, quando eu faço 5 vezes 27, dá 135. E quando eu faço 3 vezes 45, também dá 135. Então, nesse caso aqui, na forma que eu estou colocando, eu digo que x está para y, assim como z está para w, ou que x é diretamente proporcional a y e z é diretamente proporcional a w. As proporções, elas aceitam umas propriedades. Então, vamos fixar aqui algumas propriedades para a proporção. Então, se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, eu tenho uma proporção. E sobre isso daqui, recai algumas propriedades. Primeiro que a gente pode fazer assim, ó. Se eu fizer A mais A sobre B igual a B, C sobre D, eu posso somar os de cima e o de baixo, que as frações continuam proporcionais. Ou seja, isso é igual a A mais C sobre B mais D. São iguais. Por exemplo, se eu tenho 2/3 igual a 4/9, igual a 6/9, se eu somar 2 mais 6 e colocar sobre 3 mais 9, eu vou ter 8 sobre 12. E aí eu tenho que essas três frações, elas são iguais, elas são equivalentes. Eu posso perfeitamente dividir isso daqui por 3 e dividir isso aqui por 3, vai dar 2/3. E eu posso dividir isso aqui por 4 e dividir por 4. 8 dividido por 4 é 2 e 12 dividido por 4 é 3, também vai dar 2/3. Então, vale ainda para a proporção eu somar os numeradores e eu somar os denominadores. Eu monto uma nova fração que ainda é proporcional, tá certo? Eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso somar o de cima com o de baixo, o A mais B, sobre o A, e fazer C mais D sobre o C. E eu posso ainda mudar.
Ao invés de eu colocar sobre o A, eu posso colocar sobre o B. A mais B sobre o B. Aí, como eu usei o de baixo, agora eu vou ter que usar o de baixo também. C mais D sobre D. E isso vale para soma e para subtração. A menos B sobre A é C menos D sobre C. A menos B sobre B é igual a C menos D sobre D. Ainda vale a proporção aqui. Então, você pode brincar com as proporções dessa forma, com as frações dessas formas, que as razões vão existir ainda e elas serão proporcionais. A gente vai fazer aqui 2 exercícios que envolvam proporção, tá bom? Para que a gente possa entrar em matemática 2 e para que o vídeo não fique tão longo como tem ficado nos últimos vídeos, eu vou tentar fazer uma coisa mais compacta para não ficar tão extenso, tá bom? Pois vamos lá então resolver alguns exercícios da apostila que envolvam proporções. Vamos para os exercícios de fixação. Bom, vamos para o primeiro exercício. Vamos procurar aqui na apostila. Vocês devem ter acesso à mesma apostila, tá certo? Quem já tem com acesso ao sistema Farias Brito, já testei com o Daniel, o acesso à apostila tá ok, tá bom? Então vamos ver aqui a aula 11 sobre razão e proporção. A gente ainda volta a falar sobre grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Tá aqui. O exercício de fixação está na página 6 e o primeiro exercício diz assim, faz parte do Enem Libras, tá bom? Atualmente, muitas pessoas procuram realizar uma dieta mais saudável. Um dos principais objetivos é a redução do consumo calórico. O gráfico fornece o valor energético em quilocaloria em função do volume da porção em ml para 5 diferentes tipos de bebidas. Bebidas A, B, C, D e E. Esses são os tipos de bebida, tá ok? Então vamos ver o que é que a questão pede com relação a isso. Entre esses 5 tipos de bebidas, qual deles deve ser escolhido por uma pessoa que deseja reduzir o seu consumo calórico? Então, o consumo calórico vai ser a razão entre a porção em quilocaloria sobre a porção em ml. Então, a gente vai resolver a primeira questão exatamente dessa forma, montando as frações e verificando qual delas produz uma menor razão, qual delas produz um menor resultado. A que tiver o menor resultado é a que terá o menor consumo calórico. Então, vamos lá. Primeiro, a bebida A, quilocalorias são 40 e o volume é 50. Então, A vai ser 40 sobre 50. Aqui vai dar 0,8. Vamos testar, então, a bebida B. A bebida B tem 30 sobre 100. Tá aqui, ó, 30 quilocal sobre 100 no volume. Então, 30 sobre 100. Vai dar 0,3. É menor que a de cima, até agora é o B. O C. O C é 150 sobre 150. Opa, 150 sobre 150 dá 1. C já não seria a escolhida, que é maior que as duas anteriores. A porção D é 60 sobre 300. Bom, 60 sobre 300 vai dar 6 sobre 30. Vai dar aqui 1/5 é o mesmo que 0,2. Tá bom? Então, até agora, a D está sendo a mais interessante, que tem o menor consumo calórico. E a E, a gente tem 150 para 400. Então, 150 para 400 ml na porção, a gente vai ter 15 sobre 40, tá bom? Que é o mesmo que, se eu dividir por 5 por 5, 3 oitavo.
3/8 é mais que 0,3, tá certo? É 0,3 e alguma coisa. Então, a gente tem que a bebida com a menor porção calórica aqui para a pessoa vai ter que ser a bebida de número D. Resposta correta dessa questão será, então, o item D, a bebida D, tá bom? Vamos agora, então, para a segunda questão. A segunda questão diz assim: Paulo comprou um automóvel flex que pode ser abastecido com álcool ou com gasolina. O manual da montadora informa que o consumo médio do veículo é de 8 km por litro de álcool, bom, ou 12 km por litro de gasolina, e recomenda que, em hipótese alguma, o usuário utilize a mistura dos dois combustíveis sob pena de suspender a garantia. Considerando que Paulo respeite as recomendações do fabricante e que os preços por litro de álcool e de gasolina sejam respectivamente X e Y reais, a utilização da gasolina será economicamente mais vantajosa quando, ou seja, eu quero saber então quando que o preço da gasolina, na segunda questão eu quero saber quando o preço da gasolina será menor que o preço do álcool. E aí ele dá umas informações para a gente sobre a gasolina e o álcool. Por exemplo, 8 km de álcool, certo? O consumo médio é de 8 km para cada 1 litro de álcool. Ou seja, 1 litro de álcool roda 8 km, tá certo? E 1 litro de gasolina roda 12 km. 1 litro de gasolina roda 12 quilômetros. Olha o que é que a gente sabe. A gente sabe o seguinte, que ele pede para considerar que, respectivamente, o preço por litro do álcool e da gasolina é X e Y reais. Então, o que a gente sabe é que 1 litro de gasolina, de álcool custa X reais. E 1 litro de gasolina custa Y reais. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regra de 3 aqui. A gente sabe que 1 litro de álcool custa X reais, tá certo? E a gente sabe que 1 litro de gasolina vai custar Y reais. Ou seja, a gente sabe então que 8 quilômetros vão custar aqui para a pessoa X reais, porque 8 quilômetros, né, 8 litros, 1 litro fazem 8 quilômetros. 1 quilômetro que eu desconheço vai valer o preço, tá certo, do álcool. Bom, aqui eu sei que 1 litro custa Y reais e 1 litro fazem 12 quilômetros, ou seja, 12 quilômetros vão custar Y reais. Logo, 1 quilômetro vai custar o preço da gasolina. Agora a gente vai só fazer meio pelos extremos. O que eu estou fazendo aqui é proporção, tá certo? Então, eu vou ter que X é igual a 8 vezes o preço do álcool. O preço do álcool será X sobre 8. Bom, aqui eu vou ter que Y será igual a 12 vezes o preço da gasolina. O preço da gasolina será Y sobre 12. O que é que eu quero? Eu quero saber quando que a gasolina será mais vantajosa. Ou seja, eu quero saber quando que o preço da gasolina vai ser menor que o preço do álcool. Ou seja, que Y sobre 12 será menor que X sobre 8, certo? Então, o que a gente conclui daqui, e eu posso dividir isso aqui por 4 e dividir por 4, que Y sobre 3 será menor que X sobre 2. E aí a gente pode fazer meio pelos extremos, a gente pode fazer uma troca. O 3 que está dividindo pode passar para lá multiplicando. Então, eu vou ter que Y é menor que 3x sobre 2.
E o 2 que está multiplicando, dividindo, pode passar para lá multiplicando. Então, eu posso ter 2y é menor que 3x. E eu ainda posso fazer assim, ó. Eu posso dizer que o y sobre o x é menor que 3 sobre 2 e vice-versa. Posso dizer que x sobre y é maior do que 3 sobre 2. Então, o y sobre x é menor do que 3 sobre 2. Ou seja, quando y sobre x for menor que 1,5, aí a gente vai ter quando a gasolina será mais vantajosa que o álcool. Então, o item correto será o item C, ok? Marque aí na apostila de vocês o item C, tá ok? Foi péssimo. Então, vamos agora para a aula de matemática 2. Eu vou colocar a explicação de matemática 2 num outro vídeo para ficar separado, tá bom? Eu vou tentar não estender muito para que a gente não ultrapasse os 30 minutos, tá ok, pessoal? Então é isso. Vamos então agora para o vídeo de matemática 2. Vou deixar o esquema da aula para vocês. Vou também deixar a resolução de exercícios de fixação aqui para vocês. Vamos lá então.